Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos gravar mais esse vídeo, creio que sim. Vídeo 27. Caráter da revelação espírita, a Gênesis capítulo 1, a questão é a questão de número 9, a Gênesis. Então nós estávamos tratando a respeito dessa questão em si, se Deus, o fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se incumbem de seu pensamento e podem transmiti-lo. Então, em parte, nós já esclarecemos a respeito dessa questão. Então, você entendeu, com todo respeito, que aquilo que já dissemos, existe uma controvérsia na Terra, nas religiões, nas Bíblias, nos Evangelhos. Por que nas Bíblias? Porque você observa que dificilmente você encontra uma Bíblia original. 99% são Bíblias adaptadas de acordo com os interesses daquela congregação. Você sabe disso. Inclusive, até a Bíblia dos católicos condiz com o interesse dos católicos. A do evangélico vai ser do católico, do evangélico, e por aí em diante. Então, eles creem que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. Eles creem na palavra de Deus. Mas como crer na palavra de Deus, gente, se Deus nada disse? O muito que aconteceu, Kardec está dizendo aqui, o muito que pode ter acontecido foi de que espíritos próximo a Deus. Esse próximo, ele é relativo, porque esses espíritos evoluídos, eles podem encontrar-se no nosso meio e, enxergando Deus com os olhos da alma, compenetrados a Deus, eles se encontram e automaticamente eles, recebendo de Deus a incumbência, vá lá e passe os 10 mandamentos ao chefe dos hebreus, Moisés. Vai lá. Então o Espírito, amando de Deus, ali se apresenta como algumas chamas de fogo em algumas árvores e grafa em algumas ardócias, os 10 mandamentos de Deus. Então, observe só para você ver. Quanto aos reveladores encarnados, eu acho que nós vamos para outra página, porque não vai dar tempo da gente explicar a respeito do decálogo, mas nós já começamos a pincelar o assunto. Então você já começa a pensar,
mais o decálogo, que são os 10 mandamentos. Foi enviado por Deus ou por emissários de Deus? É óbvio que foi enviado por emissários de Deus. Ora, gente, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Se ele quisesse, nem nosso Senhor Jesus Cristo teria ele permitido que ele viesse à terra. Porque o Pai é soberano. Nada acontece sem que o Pai permita. Então, quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertence e ao grau que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomado pelo próprio Deus. Viu só? Por que nós temos que estudar? Olha só para você ver, vou repetir, porque às vezes a pessoa pode pensar que eu não tomei o meu Tegretol. Quanto aos reveladores encarnados, né? Esses missionários mesmo, como Hipólito Leonardo Riva e o Chico Xavier, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram. Eles podem tirar das próprias instruções que eles possuem, né? Que ministram. Ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. Então você observa que Deus, ele possui uma pleiade de mensageiros. Nosso Senhor Jesus Cristo é um mensageiro de Deus. Por isso, eu repito, nosso Senhor Jesus Cristo foi o ser, foi ou é. Eu vou tratar no presente. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único ser que na terra não só recebeu, não vai ficar no presente, não dá certo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o único ser que foi médium de Deus. Mais ninguém. Nem Salomão, nem Abraão, nem Moisés. Ninguém. Não sou eu que estou dizendo, é Kardec. Olha só para você ver. Então, o grau que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram. Então, se os espíritos quiserem, eles não precisam nem aurir das energias do Pai. Eles possuem capacidade de automaticamente nos instruir sem necessitar de Deus com relação a esse sentido. Mas como se tratando dos desígnios do Criador, os bons espíritos que muito próximo a Deus se encontram,
né, mais próximo, porque nós estamos distanciados de Deus. Então, esses estão mais próximos. Às vezes, aqui no corpo físico mesmo, eles conseguem estar próximos a Deus e se servindo-se eles de instrumentos de Deus aqui na terra. Então, direto de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. Então, eles se manifestaram, esses espíritos se manifestaram através de muitos profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? Então esses espíritos de luz se manifestaram, porque nós temos que entender que os profetas, todos eles, aqueles profetas antes do Cristo, todos eles foram eles lá médiuns de efeito físico, principalmente. Seres dotados de uma capacidade mediúnica tremenda. Então, esses espíritos de escola nunca tiveram dificuldades para se manifestar através desses profetas. Só que a forma de interpretar depois da mensagem deixada por aquele espírito, eles deduziam-se de que vinha de Jesus. Vinha-se de Jesus. Olha só. As comunicações desse gênero nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas. Essas comunicações não tem nada de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelece as relações entre os encarnados e os desencarnados. Eu pelo menos não tenho dificuldade em entender como se processa, como se dá a manifestação dos desencarnados através dos encarnados e vice-versa, devido à pré-existência do espírito através da imortalidade da alma, quando desfalece-se ou falece-se o corpo físico. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios. Pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, no que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho, nos livros sagrados de todos os povos. Então você observa que em todos os livros tidos como sagrados, a presença dos espíritos que foram agraciados, no bom sentido, com a realidade da imortalidade da alma, em todos os livros sagrados, usando esse termo simbólico, encontra-se a passagem desses espíritos luminares de Deus. Agora, o mais interessante é que no Alcorão, né, e nos Evangelhos, nas Bíblias, nestes livros todos que citei e em muitos outros que existem, ali não especifica que emissários de Deus se manifestaram. E as notas que os adeptos possuem é de que o próprio Deus se fez presente e grafou com letras de ouro. Para qual motivo? Os ensinamentos desígnios do Pai.
né, de Deus, sendo que isso não é a realidade. Então, olha só para você ver. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios. As instruções dos bons espíritos e dos espíritos inferiores podem ser transmitidas através de diversos meios. Pela simples inspiração, nós já tratamos da inspiração, da intuição, da vidência, da audição, e aqui Kardec torna a repetir, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, visibilidade tangível, palpável, tangível, vidência, palpável. Então isso acontece tanto com espíritos superiores quanto com espíritos medianos. Nas visões e aparições, quer em sonho, isso acontece muito desses espíritos bons aparecerem através dos sonhos, trazendo-nos orientações. Como existe também, gente, nós não podemos nos esquecer, 99% dos sonhos que nós temos, 99% dos sonhos são manipulados pelos espíritos das trevas para desestruturar o nosso sistema emocional e psicológico. Agora eu te pergunto, onde você consegue ouvir e ver um zero à esquerda, que me considero, né? Chico não se considerava um cisco, eu me considero um zero à esquerda. Onde é que você consegue ver e ouvir um zero à esquerda, transmitindo todas essas informações? E com todo respeito, aquele que fugir das orientações das obras básicas, ele encontra-se arruinado. Então, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia. Há muitos exemplos na Bíblia de manifestações de espíritos, de revelações de espíritos. Então, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos, existe manifestações dos espíritos. Às vezes, muitos responsáveis por algumas agremiações, eles procuram ocultar a presença daquele espírito que ditou aquelas normas, mas eles não conseguem, porque são normas de ordens divina. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados. Nós já dissemos isso aqui. Quase todos os médiuns, né? É, pois, rigorosamente dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados. Mas olha o trocadilho de Kardec. Audiente ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. É óbvio. Nós temos que entender que todos os reveladores, todos os missionários, de certa forma, eles são médiuns portadores de diversos dons mediúnicos. Médiuns.
reveladores. O que equivale a dizer que nem todos os médios são reveladores, porque eles ainda não alcançaram o patamar que aqueles outros na condição reveladores se encontram. Não é fácil, gente. Então, nós já estamos encerrando esse vídeo. Nós vamos deixar para o outro dia, porque a dona Insônia foi embora e o dono Sono chegou, né? Mas fica aquela pergunta. O Decálogo, os 10 mandamentos, foram por Deus escrito nas tábuas ou foram seres que Deus os enviou à terra? Fique isso na tua mente. Foi Deus que grafou ou foram seres enviados por ele? O que nós precisamos entender que praticamente há mais de 1.500 anos aproximadamente, não me lembro agora, porque é muita informação. Moisés antes do Cristo, podendo ser até que o próprio Cristo quem grafou nas pedras aqueles 10 mandamentos. Porque na época de nosso Senhor Jesus Cristo, os 10 mandamentos já existiam desde a época do legislador hebreu, né? Do comandante hebreu, né? É do legislador hebreu mesmo. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo chegou, vamos usar esse termo, ele já encontrou os 10 mandamentos aqui. Mas será que não foi ele que grafou na época de Jesus, na época de Moisés, já que esse trabalho de grafar esses ensinamentos profundos, no entanto, do legislador hebreu, o Pentateuco é o que até hoje, 2023, ainda é respeitado como lei divina. O resto entrou todo em desuso. Em desuso. Tudo que Moisés fez entrou em desuso. Apenas os 10 mandamentos. Agora, isso para te provar que se o único que manteve em pé foi os 10 mandamentos, é porque não foi Deus que os grafou, e sim emissários de Deus que, amando de Deus, grafou nas pedras, ou podendo até mesmo ter sido nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo chegou, 1.500 anos depois, acredito que seja, ele já encontrou os 10 mandamentos deixados como leis divinas pelo legislador hebreu. Então, olha só para você ver. Parece complicado, mas não é complicado. Nós vamos deixar para continuar esclarecendo esse item no próximo vídeo, mas no próximo dia. Mas eu ainda torno a fazer ali uma pergunta. Vai raciocinando. O Decálogo, os 10 mandamentos, foi enviado diretamente por Deus ou por um teu enviado? Já que não havia necessidade de Deus vir à terra.
já que nele todos nós nos encontramos. Todos nós vivemos nele. Então, isso é um raciocínio para você pensar até no próximo vídeo. E você observa também que, cientificamente, de acordo com o caráter da revelação espírita, cientificamente, gradativamente, minuciosamente e imperceptível, Kardec trabalhou a doutrina dos espíritos desde o princípio desse livro, no primeiro capítulo, na primeira página. Só que percebe quem esteja de fato compenetrado. E da agora em diante vai tratar-se de muitos fatos. Aí nós vamos procurar fazer uma interligação entre fatos, entre causa e entre efeito. Mas isso é com o decorrer. Muita paz a todos.